Olá, pessoal, tudo bem? Então, para complementar o material que vocês têm aí no Teams, que nós estamos trabalhando essa questão da característica da população mundial, nós vamos falar um pouco sobre políticas demográficas contemporâneas, né? O que seriam essas políticas demográficas? A política demográfica nada mais é que uma tentativa que os países eles têm de buscar controlar a taxa de natalidade de uma população, tá? E se nós pararmos para ver, nenhum país é igual ao outro, né? Porque nós vamos ter os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento ou emergentes, né? Assim como é classificado, e os países subdesenvolvidos. Então, cada país ele tem a sua realidade, ele vai ter a sua política demográfica. Então, ele vai trabalhar de acordo com o que ele necessita, tá? Então, quando nós analisamos a classificação entre os países sobre a questão da política demográfica, sempre vamos ver que teremos situações diferenciadas, né? Porque cada país tem a sua característica, a sua especificidade nas políticas públicas, tá bom? Bom, mas de uns anos para cá, o que nós percebemos, né, é uma mudança comportamental. No passado, vamos pegar a questão das mulheres. As mulheres, elas ficavam mais aonde? Em casa, cuidando de filhos e de maridos, né? Então, elas não tinham essa função, vamos dizer, social de sair para trabalhar também para ajudar na renda familiar. Com o passar dos anos, essa mudança comportamental mudou. Hoje, as mulheres, nós estamos no mercado, inseridas no mercado de trabalho. Então, nós temos hoje uma outra realidade com relação aos estudos e trabalho. E isso acabou impactando diretamente, por exemplo, na questão do número de filhos para muitas mulheres, né? Então vamos para elucidar um pouco melhor. Se nós pegarmos uma europeia, né? Pegar um país lá da Europa, uma mulher da Europa. Essa mulher, ela vai buscar ter um controle de natalidade. Por quê? Porque ela tem uma vida ativa, social no quesito, ela trabalha, ela tem outros afazeres. Então, ela vai buscar ter um filho. Se nós pararmos para observar, as mulheres hoje estão tendo filhos um pouco mais velhas do que no passado, né? Então, essa é uma realidade de uma pessoa, de um país já desenvolvido, né? Que ela tem essa característica. Agora, se a gente pegar um país subdesenvolvido, vamos supor, por exemplo, a África, que a realidade é totalmente diferente. É isso que a gente tem que levar em questão quando nós falamos dessas questões de políticas públicas com relação ao manejo demográfico de uma região, tá? Lá, a maioria das mulheres, elas vivem para o quê? Para família, né? Então, tem uma outra realidade, onde existe na África uma taxa de natalidade maior do que num país desenvolvido se comparar com um país da Europa, por exemplo, né? Porque as mulheres têm muitos filhos ainda, elas têm essa realidade de ficar em casa, de cuidar de filhos e de maridos, tá bom? Então, hoje, a atual sociedade, ela tem um pensamento, vontades totalmente diferentes e esses posicionamentos, tanto do homem quanto da mulher, na atividade produtiva vem mudando. Então, as políticas públicas de um país para o outro, ela vai diferenciar com relação à taxa de natalidade e à taxa de antinatalidade. Então, vamos especificar bem. Existem dois tipos de políticas públicas demográficas, tá bom? A política natalista, né? Ou seja, é um tipo de política que apoia a natalidade. Para o quê? Para evitar o envelhecimento da população, né? Então, quais são as iniciativas que um país que apoia essa cultura natalista, ele tem? Ele tem uma assistência materno-infantil gratuita, ou seja, a mulher durante a sua gestação, ela vai ter um apoio
governamental no sentido de fazer um pré-natal, de tomar as vacinas, né, de uma forma gratuita, tá? Benefícios fiscais para as famílias numerosas, ou seja, quanto mais filhos, menos impostos eu venho a pagar, tá? E isso não é, volto a ressaltar, não é realidade de todos os países, tá bom? Alargamento do tempo da licença pós-parto, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres. A questão dos homens, hoje, eles terem direito à licença maternidade, ele é um direito muito novo, é algo muito novo que os homens acabaram ganhando. Aqui no Brasil, os homens têm direito a alguns dias, tá? Eu não sei se é 3, 4 dias, uma semana, uma coisa assim, tá bom? Mas existem alguns países que, dependendo da realidade, qual é a função deste homem na família, ele tem um tempo maior, né? Por exemplo, existem casos que a mulher, na hora do parto, ela veio a óbito. E o pai, né, passou a ter pleno poder sobre aquela criança. Então, ele passa a ter direito à licença maternidade no lugar que seria o da mãe para cuidar do bebê, né? Então, mas isso é muito novo em vários países, tá bom? É um direito adquirido muito novo. E das mulheres, as mulheres elas têm direito a uma licença maternidade de 4 a 6 meses. Então vai depender se você trabalha numa empresa privada ou numa empresa pública. E aí tem que ver qual é a política que a empresa ela se enquadra, tá bom? Também a mãe ela tem o horário de trabalho reduzido durante o período de amamentação. Aqui no Brasil também as mulheres que estão nessa fase de amamentação, elas têm uma carga horária um pouquinho reduzida para que ela possa ir para casa e dar de mamar para o seu bebê, tudo direitinho, né? Então, isso é o controle de natalidade, que visa o quê? A incentivar as pessoas a terem filhos, tá? Então, quando eu falo assistência materno-infantil gratuita, né? A mulher ter o direito ao pré-natal, aqui no Brasil também nós temos, no caso, o SUS, né? E existem os hospitais e maternidades que acompanham essas mulheres aí no pré-natal. Então, só para vocês terem noção, a Europa, ela tem alguns países que estão passando por um envelhecimento populacional. Então, o número de pessoas mais velhas é muito grande, né? Então, são pessoas que hoje já não estão mais economicamente ativas, elas já estão aposentadas, já estão, né? Já contribuíram, já fizeram a parte delas, né? E a população economicamente ativa, que seria a população mais jovem, ela é menor. Então, esses países, eles estão incentivando as pessoas a terem filhos. Aí entra naquele caso que eu disse, de uma isenção de impostos, você paga menos impostos, o pai ter uma licença maternidade um pouco maior. Por quê? Porque eu preciso de uma mão de obra jovem para trabalhar, porque quem sustenta um país é uma mão de obra jovem, né? Não as pessoas que já estão com mais idade. Então, a Europa, ela tá passando por esse processo. A gente pôde ver isso, infelizmente, agora com essa questão da pandemia, né? A Itália teve um grande número de idosos que vieram a óbito por conta aí do Covid-19, né? Porque é uma característica, a Itália ela é um país que é uma população muito mais velha, né? Então, e não só na Itália, nós vamos ter aí outros países da Europa. Então, o que acontece? Essas políticas demográficas, elas trabalham, cálculo matemático, eles trabalham com projeção. Então, eu tenho uma população que está envelhecendo, eu preciso ter uma população que daqui 10 anos ela seja uma população jovem que esteja ativa trabalhando no mercado, esteja no mercado de trabalho, fazendo o país alavancar, o país crescer. Tá? Então, por isso que muitos países apoiam a taxa de natalidade, né? Ou seja, incentivam as pessoas a terem filhos, tá bom? Mas aí nós vamos ter num contraponto o que chamamos também de política antinatalista, né? Ou seja, a população ela já está muito grande em um determinado lugar e aquela região ela não tem mais estrutura para tanta gente. Então é uma política que pretende o quê?
diminuir a taxa de natalidade, né? Devido ao aumento aí do número de filhos nas famílias e tudo mais, tá bom? Então, como eles trabalham? Eles têm os projetos de divulgação de métodos contraceptivos gratuitos, né? Existem países que acaba realizando laqueadura, oh meu Deus, esqueci o nome, né? Tem a laqueadura que é na mulher e tem um outro que é no homem, né? Acho que é vasectomia, acho que esse é o nome, tá bom? Que é no homem. Então, é feito de forma gratuita, para quê? Para controlar essa questão da natalidade. Alguns países que fornecem outros métodos contraceptivos, como DIU, pílulas, preservativos, tanto masculinos quanto femininos, né? É uma forma de controlar a natalidade. Aqui no Brasil nós temos isso? Sim, temos isso, né? As pessoas conseguem pegar gratuitamente no SUS camisinhas, tanto masculinas quanto femininas, e também as mulheres que passam e fazem o acompanhamento, elas conseguem pegar remédios anticoncepcionais para controlar essa questão da natalidade de forma gratuita. Isso aqui também no Brasil, tá bom? Bom, existem alguns países que trabalham com a legalização do aborto como uma forma de controle da natalidade. Muitos países incentivam o casamento tardio, né, evitando com que as pessoas casem muito jovens. E alguns países, eles, ao inverso do que eu falei agora há pouco, algumas famílias, se é uma família muito grande, uma família numerosa, eles vão pagar muito mais impostos por isso. Então, é uma forma de penalizar. Você tem muitos filhos, é uma família muito grande, você vai ter mais impostos em cima disso, né? Então, é uma forma que eles se utilizam para esse controle de natalidade. O que eu quero que vocês observem, aqui no Brasil, nós vamos ter um mix, tá? Nós vamos ter um mix desses dois tipos de política, tanto da política natalista, quanto da política de antinatalista. Então, porque aqui no Brasil nós temos esse fornecimento de métodos contraceptivos gratuitos e nós temos também o apoio à gestante através de programas que o próprio SUS oferecem. E digo para vocês, conheço muita gente que já se utilizou desses programas na questão da parte da maternidade. Muitas pessoas falam muito bem, né? Porque são bem... recebem um suporte bem interessante, um suporte bem bacana, tá bom? Então, essas são as formas que os países eles adotam para controlar o fluxo de pessoas, o seu aumento demográfico, ok? Na próxima semana nós vamos continuar com mais conteúdo sobre características da população mundial. Um beijo a todos. Estarei online na plataforma Teams. Qualquer dúvida, só chamar no chat. Beijos!